Então, aqui, ó. Esse movimento, então, se ele for movimento uniforme, que eu vou tratar, obviamente, o assunto da primeira questão é de um movimento uniforme, ele vai obedecer essa função horária, ok? Aí vamos supor o seguinte, olha, preste atenção aqui, aqui no meu exemplo, cada espaço desse é de 10 centímetros, tudo bem? Então você verifica aqui, ó, que esse espaço aqui marca o começo. Aqui é o 0, aqui é o 10, aqui é o 20, aqui é o 30, e assim vai, tá? E aí eu quero construir a função horária desse movimento aqui, ó. Tudo bem? Só que eu quero construir ela no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, se eu quero construir a função no Sistema Internacional de Unidades, como é que fica? A minha função horária é S igual. Ele partiu da posição 10 centímetros, correto? Então, vou colocar aqui de branco, só para marcar. Essa aqui é a posição inicial. Isso aqui é a velocidade, tudo bem? Só que essa velocidade, ela é constante, tá? Então, teremos o seguinte. A minha velocidade, a minha posição inicial, meu S0, seria 0,1. Professor, por que 0,1? Porque eu quero o sistema internacional. O sistema internacional, ele cabe em metro. E aqui eu tenho 10, o quê? 10 centímetros, ok? Ou seja, esse centímetro, ele tem que se transformar em metro. Como eu faço? Eu divido por 100, tá? Aí, como ele está se afastando do referencial, vou colocar aqui, ó, referencial. Como ele está se afastando, o que está acontecendo? A minha velocidade ela é positiva, tudo bem? Aí vamos supor que eu construí a tabela, monitorei tempo, tudo bonitinho, e aí eu cheguei à velocidade de 3 metros por segundo. É um carro rápido. Opa. Deixa eu apagar aqui. Não era para ter feito essa unidade bem aqui. Mas, de qualquer maneira, a velocidade obtida, em um caso hipotético aí, foi de 3 metros por segundo, tá? Então, se a minha velocidade obtida foi de 3 metros por segundo, então eu tenho a minha função aqui descrita por S igual a 0,1 mais 3t. Tudo bem? Então, veja, o que é isso? É a função do meu movimento. É a função que descreve o meu movimento, tá? Aí eu te faço uma pergunta. Qual vai ser a minha posição para um tempo de, por exemplo, 0,12 segundos? Ok? Qual vai ser a minha posição depois de 0,12 segundos? Então, aí, ó, jogo a bola para ti, ok? E aí eu peço que tu abra o microfone ou o chat e me responda. Eu tenho uma situação de movimento uniforme, aonde a função horária que descreve esse movimento é S igual a 0,1 mais 3t. Depois, peraí, desculpa, não é a velocidade, não é a posição, pergunta errada. Eu quero saber qual a velocidade, ok? Olha aí, retomando de novo o raciocínio. Estou numa situação hipotética de movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimento com a velocidade constante, ok? E aí, o que acontece? O meu movimento é descrito pela função S igual a 0,1 mais 3t.
E aí eu quero saber, depois de um tempo de 0,12 segundos, qual vai ser o valor da minha velocidade? Abre o chat ou abre aí o microfone e fale aí com toda certeza, por favor. Fechar a tela da prova, abrir o chat aqui. Então, minha gente, reina o silêncio no Oriente. Galera, fala alguma coisa aí rapidão, que eu não sei se meu time caiu aqui. Ah, agora eu tô conseguindo ver. Nicole, como sempre, ela diz que ela acha que é 3. E ela justifica o porquê dela achar que é 3. Olha só, gente, só a Nicole estaria certa, só a Nicole ousou falar, ok? E aí é o seguinte, eu não quero o aluno depois reclamando, a professora não entendi. Claro, não perguntou. Eu posso te corrigir hoje, se tu tiver com raciocínio errado. E a Nicole, ela está perfeitamente correta. É 3, porque o meu movimento ele tem velocidade constante, tá? Então, é isso mesmo, gente. Então, fique ligado. Pessoal, a prova tem isso como resposta? Não é esse valor, mas é esse o raciocínio. Então, primeira questão, comentário que eu tenho a fazer da primeira questão é raciocínio. Você tem um movimento uniforme, obviamente a velocidade é constante, não interessa o tempo nem como ele colocar lá. Se ele te perguntar a posição, tu faz conta. Se ele te perguntar a velocidade, seja inteligente. Tu não vai fazer conta porque a velocidade é constante, tá? Então, recapitulando, no movimento uniforme, temos a velocidade constante, tá? Nunca esqueça isso. Aí, ó, aí eu vou para uma situação, a seguinte situação, ok? Então, deixa eu só pegar aqui e dar uma diminuída. Eu vou para uma tela, vou arrastar aqui para baixo e eu tenho a seguinte opção. Eu quero, aqui para o lado, pronto. Eu quero, a partir desse meu movimento uniforme, construir um gráfico, ok? Então, ó, vamos lá. Bora abrir um gráfico, ok? Então, eu quero construir um gráfico e coloco lá, ó, posição e tempo. Preste bem atenção na cara do gráfico, ok? A minha função é essa, S igual a 0,1 vezes 3t. Obviamente, vocês sabem que essa função, eu vou botar aqui, ó, em metro, e eu vou botar em segundo. Obviamente, vocês sabem o seguinte, que a minha função, ela sempre toca o eixo da posição na posição inicial. E quem é a posição inicial? Quem é o S0? O meu S0 é 0,1. Ok? É uma coisa que eu preciso saber. E aí, o que vai acontecer? Esse meu gráfico aí, ele vai ser um gráfico que ele vai ter a reta inclinada para cima ou uma reta inclinada para baixo. E por quê, gente?
Fale aí. Nós temos alguns alunos na sala, além da Nicole. Respondam. Ah, professor, puxa saco da Nicole. Claro, se a Nicole é a única que está falando, a Perla fala de vez. Ah, detalhe. Me pediram um relatório da turma. Quem está fazendo atividade, quem participa da aula e tudo mais, porque estão ligando para os pais de vocês. Eu não sei se os pais de vocês já receberam a ligação primeiro quanto à frequência, ok? Os alunos que estão faltando, tá? E tem uma galera aqui no primeiro ano faltando. Na quinta-feira vão chegar boiando na revisão, tá? E aí o que acontece? Vão ligar para os pais de vocês, porque eu estou passando toda a folha corrida de vocês, ok? E eu digo, no grupo, eu elogiei a Perla, elogiei a Nicole e, por mais calado, mas eu vejo que procura o Pedro Paulo, ok? Então é o seguinte, se manifeste, porque é a única maneira que eu tenho, gente, de saber se vocês estão aí mesmo, tá? Vocês estão vendo a minha câmera, vocês estão ouvindo a minha voz, mas eu não tenho nada de vocês. Então, como é que eu vou saber se vocês estão aprendendo, se vocês não se manifestam, não perguntam, não mandam? Tem lá no portal, você pode mandar uma mensagem com dúvida, você pode mandar no grupo do WhatsApp com dúvida, você pode mandar aqui no chat com dúvida, mas aí o moleque me aparecer na hora da prova com dúvida, ele vai tirar 0. Então, queremos que vocês aprendam, queremos que vocês progridam, queremos o bem de vocês, mas precisamos do feedback, né? Então, não te esquenta que logo mais o pai de você vai receber uma ligação. Gente, reta para cima ou reta para baixo? Para cima. Para cima. Então, ó, por que para cima? Agora uma justificativa. Porque ele está crescendo, não diminuindo. É constante. Por que está crescendo? A velocidade. Não, acabaste de falar o certo e justificou com o errado. A velocidade ela não era constante? Como é que ela cresce? Ah, sim. Quem cresce são as posições. Ele está se afastando do referencial, então as posições crescem. E aí o que acontece? Eu digo que a minha velocidade ela é positiva, ok? Aquela propriedade lá da matemática serve para o Rafael também. Função de primeiro grau, em que o A é positivo, a reta ela é inclinada para cima. Função de primeiro grau, em que o A é negativo, a reta é inclinada para baixo. No meu caso do movimento uniforme, progressivo, ela é uma reta voltada para cima. Cruza alguma vez com o referencial? Não, a não ser que ele voltasse. Então, isso aqui é a cara do gráfico. Segunda questão comentada aí para vocês, tá? Então, a cara do gráfico é essa. Pessoal, e se eu fizesse um gráfico assim, ó, deixa eu botar aqui um gráfico do lado. Vocês querem tirar print desse gráfico aqui? Eu vou só arredar um pouquinho, que eu vou fazer o gráfico certo. E agora eu vou fazer o errado, ok? O que é o gráfico errado? O gráfico errado seria isso aqui, ó. Posição em metro, tempo em segundo, e eu tenho aqui, beriri, 3. Esse é o errado. Por que esse gráfico aqui está errado, gente? Ele não é igualzinho esse aqui. O gráfico, vou botar aqui, ó. Gráfico 2. Gráfico 1. Gráfico 2 não é o mesmo do 1? Diga lá. O que tu acha? Ele não é o mesmo, por quê, gente? A gente tem o 3 aqui, gente. E esse 3 na função horária, exatamente, é a velocidade e não a posição. Certíssimo, Nicole? Parabéns. Eu
Já sei quanto tu vai tirar na prova. Não estou menosprezando ninguém, mas a gente não tem como julgar os outros se eu não tenho nenhum parâmetro para poder julgar os outros. Então, olha lá. Dá o print aí nessa tela, que é a tela da segunda questão. Eu vou arrastar, dá o print, põe o S, que eu vou arrastar para o lado e deixar o tempo aí para tu dar o print da primeira questão e vamos para a terceira. Mas eu garanto. Já deu o print aí? Posso arrastar para o lado? Olha lá. Vou focar nela e você... ninguém precisa ser bom aqui, a gente precisa ser esforçado. E aqui, ó, a primeira questão, dá um print lá. Vocês estão mostrando o esforço de vocês, Nicole e Perla, quando vocês dão o feedback. Eu não quero inflar meu ego, não é isso. Eu quero justamente, eu sou professor de vocês, eu quero saber se vocês estão com o pensamento errado, eu vou ajeitar esse pensamento aí, né? Ok, gente, beleza? Vamos para a próxima. E aí a gente vai gastar esses tempos finais da aula trabalhando um assunto que ele é o mesmo para 3 questões, ok? Beleza, dá um print aí. E aí, ó, vou só fechar a câmera aqui rapidola. Vou só pegar um negócio aqui, fechar a câmera e o áudio. Me dá 30 segundos. 30 segundos eu tô de volta. Voltando do intervalo comercial. Então vamos lá. Deixa eu arrastar aqui pro lado. Eu queria tratar de um tema que a gente tem ouvido falar todo dia na televisão, mas a gente tem que observar isso sempre, ok? Do ponto de vista científico, não digo só físico, mas científico, de fato, ok? Que é a Covid-19. A gente não pode escapar disso daí. Gente, por que nós paramos? Por que nós tivemos que parar de ter nossas aulas presenciais? Por um simples motivo, certo? A Covid-19, ela é uma doença provocada por um vírus, ok? Coronavírus, e ela tem uma velocidade de infecção, ela se propaga de uma maneira muito rápida, ok? Qual é o meio que o coronavírus utiliza para se multiplicar? Ele usa pessoas, certo? Então ele vai, infecta uma pessoa, se multiplica, e aí essa pessoa passa uma carga viral para outra, e para outra, e para outra, e assim você tem esse indivíduo andando por todo o planeta, ok? O homem, quando ele saiu lá da Pangeia e foi pelos outros continentes, existe uma velocidade de colonização, ok? Lembrando que a velocidade, ela sempre vai ser a medida de rapidez de qualquer coisa, tudo bem? No caso da mecânica, a velocidade, ela é a medida do espaço dividido pelo tempo, tá?
E no caso da Covid-19, como é que eu calcularia a velocidade de propagação, gente? A velocidade de propagação, no caso da Covid-19, vamos lá, seria nada mais, nada menos do que... Lembra? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu posso dizer que no caso da Covid-19, a velocidade de propagação ela é obtida através da relação entre o gráfico. Tudo bem? Veja, nesse caso, a velocidade de propagação, se eu trabalhasse isso do ponto de vista geométrico, por quem é ΔS? ΔS é esse cara aqui, ó. E quem esse cara representa, minha gente? Esse cara representa, ó, o número de casos, tá? Então, a velocidade de propagação da Covid... E esse cara aqui de baixo, olha, o tempo desde o início do primeiro caso, ou seja, ele tem um ΔT aí. Então, isso quer dizer que a velocidade de propagação do coronavírus, na verdade, a velocidade de propagação do contágio, não é do vírus em si, ok? Porque o vírus ele pode ser muito mais rápido do que o contágio, tá? O que é que nós medimos aí nesses gráficos? Nós medimos o número de casos. Então, o que que acontece? Então, vou ter aí o número de casos dividido pelo tempo. Ok? Beleza, gente. Tranquilo aí? Então, olha só. Preste bem atenção. Eu fiz, obviamente, uma crítica pesada nessa prova. Por quê, gente? Isso começa com vocês, olha. Tudo começa no primeiro ano. Quando o moleque, ele resolve ser relapso, resolve não querer aprender quando o professor está ali disposto a ensinar. E aí, o que é que acontece? Ah, eu não vou aprender esse negócio, não. Esse negócio de gráfico não é para mim. Esse negócio de física não é para mim. Gente, preste atenção. A ignorância no tratar dos gráficos fez com que atendêssemos políticas completamente ridículas. Então, a gente vê o caso de Portugal. O presidente ele tem conhecimento de fato. E aí ele é professor, né? Então ele não negligenciou os dados. Cara, uma das pessoas que chegou e não é assim, foi Angela Merkel, na Alemanha. Se vocês olharem na internet, joga lá, na Wikipédia mesmo, Angela Merkel, veja lá, ela é formada em física. Então, como alguém da física, ela sabe interpretar dados. Mas ele não precisa ser físico para interpretar dados, não. Então, você precisa apenas escutar cientistas. A gente falou muito em achatar a curva. Por quê? Uma curva alta representa uma alta velocidade de propagação desse vírus. Olha lá! Então, uma curva alta, ela representa uma alta velocidade de propagação desse vírus, tá? Então, preste bem atenção. Esse vírus aí, a propagação dele, se ele tiver uma velocidade constante, isso quer dizer que a pandemia ou a epidemia está controlada. Por quê? Porque não estamos deixando o vírus se propagar mais rápido do que ele é. Agora, quando a velocidade aumenta, isso quer dizer que a gente está sem controle nenhum. Tudo bem? Então, a velocidade aumentando, ou seja, aumentando todos os dias o número de casos, a gente não tem controle nenhum. Agora, quando essa velocidade baixa, isso quer dizer que a gente está conseguindo controlar, ok? Então, vamos aos 3 cenários. E isso reflete no que vivemos hoje e é o que eu estou falando na tua prova. O cenário onde a velocidade aumenta, tá? Ela não vai a zero. Ela aumenta e estabiliza, ok? E aí depois ela começa a cair. Quando eu tenho há alguns dias, há pelo menos 14 dias, uma taxa do número de casos constante, isso quer dizer que eu cheguei no pico da pandemia. Isso quer dizer que, análogo a um movimento vertical, é como se eu subisse e eu tivesse alguma coisa puxando essa parada para baixo, como a gravidade faz. Tudo bem?
A gravidade é aquilo que não nos deixa sair fora do espaço, tudo bem? Então, aqui você vê aí nessa tela, as medidas de restrição, elas funcionam como se fosse a gravidade para o movimento aí, tudo bem? Ela não deixa esse gráfico vá lá para cima. Ainda assim, no ciclo viral, porque existem fatores darwinianos e coisas do tipo, ele vai cair naturalmente. Essa curva ela vai decrescer, mas vai matar muita gente, tá? Então a ideia de achatar a curva nada mais, nada menos é impedir que as pessoas fiquem doentes e com isso a velocidade de propagação do vírus vai ser menor, ok? E aí eu tenho uma curva obviamente achatada. Eu vi um certo cidadão aí na televisão e dizer, não, porque não existe isso de achatar a curva. É só integrar a curva lá para você achar, derivar a curva e achar. Gente, derivada é um elemento da matemática que não serve para nada, serve para calcular áreas. E se eu derivar o gráfico, essa mula que falou isso na televisão, simplesmente disse, ei, mano, se tu faz isso, matematicamente tu acha a velocidade de propagação, tudo bem? Que a velocidade de propagação é a derivada do espaço no tempo. A velocidade, aliás. Então, se eu derivar a função do gráfico, eu acho a velocidade. Se eu integrar, na verdade, o gráfico não era nem derivar, era integrar. Se eu integrar o gráfico, eu acho a velocidade. Então, preste bem atenção. Então, fazendo uma analogia com o movimento uniformemente variado, a velocidade de propagação da Covid-19, ela não é constante, ou seja, a velocidade do vírus, ela se assemelha a um movimento uniformemente variado. Okay? Por quê? Porque diariamente registra-se um número de casos diferentes de infectados. Observe durante essa semana, gente. Faça um exercício. Hoje, veja o número de casos hoje. Amanhã, veja o número de casos amanhã. Depois de amanhã, de hoje até sexta, eu peço, faça esse exercício. De hoje a sexta, veja o número de casos. O seu tempo é uma semana, mas você vai usar intervalos de tempos regulares. Tudo bem? Então, eu peço que vocês me digam, está aumentando ou está diminuindo? Eu não quero que vocês respondam no chat, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. A velocidade de propagação ainda aumenta? Está estável ou diminui? Se está estável, estamos no pico. Se está aumentando, não chegamos ao pico. Se está diminuindo, passamos do pico. Responde para você mesmo. Você está vendo na televisão, acho tudo aí acontecendo, ok? Os caras falando, não, já passou o pior. Tire as suas próprias conclusões atentando aos dados. Habilidade 17 do Enem. Você precisa saber interpretar gráficos, tabelas e a linguagem matemática. Ache o erro dos jornais. Beleza? Então, terceira questão aí, comentário feito acerca da velocidade de propagação da Covid-19. E é o seguinte, quarta questão, também é algo muito rápido. Se eu tirar a área do gráfico, gente, se eu tirar a área do gráfico, preste bem atenção, o que é a área do gráfico? Nesse caso, a área do gráfico, ela não revela nada, tudo bem? Olha lá. Esse gráfico aqui, se eu achar a relação entre a velocidade e o tempo, eu tenho aí a velocidade de propagação. Mas se eu pegar a área, pegar a velocidade, pegar a posição e multiplicar pelo tempo, eu não tenho absolutamente nada a dizer. Tudo bem? Nada, 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 nada. Tá? Então, a área do gráfico, olha só. A área do gráfico, ela não revela nada. Por que ela não revela nada? Porque eu só posso ter o seguinte. A área é a base vezes a altura. Tudo bem? Base vezes a altura. E se eu comparar a área desse primeiro gráfico com a área desse segundo gráfico, é a mesma área, gente. A mesma área. Qual é a diferença? A diferença está no número de infectados, ou seja, se o y do vértice ele é maior com um x menor,
então eu vou ter um problema aí, uma alta velocidade de propagação, tá? Então, essa velocidade de propagação do vírus, ela tem a ver com o número de casos, tudo bem? Então, o que é a velocidade de propagação? A velocidade de propagação, ela vai ser, no caso aí, a altura dividido pela base, tudo bem? Isso é velocidade de propagação. Então, se eu pegar base vezes altura, dividido pela altura, eu tenho a velocidade de propagação. Se eu pegar base vezes altura, a área, eu não tenho informação nenhuma, que leve alguma conclusão física, biológica e tal. Então, o cara dizer, basta derivar, integrar o gráfico, tá falando besteira, ok? Então, gente, pergunta na prova. A propagação da Covid-19, ela obedece regras de movimento uniforme ou uniformemente variado? Uniformemente variado. Motivo, a velocidade ela muda com o passar do tempo. Segundo, se eu tirar a área do gráfico da propagação da Covid-19, eu tenho alguma informação científica relevante? Não, não tenho nenhuma informação. O pico, a altura desse gráfico, ela é determinada pela existência ou não existência de uma medida de contenção, tudo bem? Só que a existência, aí eu já vou fazer uma correção, né? Ele assemelha, ele não é, tá? Ele tá mais para exponencial. A definição aí é uma definição exponencial. Mas eu posso fazer uma comparação. Essa parte do gráfico aqui, ó, e aqui, ela comporta-se como parábola. Só que no caso essa aqui nem é parábola, ela é uma hipérbole, tudo bem? Quando você não tem controle nenhum, você pode comparar tranquilamente a uma parábola, tá? E aí o que vai fazer cair, e aí essa é a última informação para a gente fechar a aula de hoje, preste bem atenção. O distanciamento social e o uso de equipamento de proteção individual funcionam como se fosse uma aceleração negativa, gente. Por quê? Sem eles, eu cresço. Só que, de uma forma darwiniana, né, essa velocidade ela vai diminuir com o tempo. Existem fatores naturais, gente, que fazem com que qualquer coisa que comece termine. E no caso da pandemia, esse vírus ele poderia ser extinto, é levado uma segunda onda, uma terceira onda, e assim ele ia ficar no sobe e desce até o fim. Vocês viram ontem falando aí de um surto, pequeno surto de peste negra, peste bubônica. Gente, ele não é um surto. Esses casos são comuns. Inclusive aqui no Brasil, a gente tem muito caso disso no Tocantins. Pará, a gente não tem tanto caso de peste bubônica, mas se tiver antibiótico, é controlado. Covid-19 a gente não sabe vacina ainda, tá? E aí o que acontece? Esse fator aí, isolamento social, preste bem atenção no que eu estou falando e é a resposta da prova. Isolamento social e uso de equipamento de produção individual, os EPIs, eles funcionam como uma espécie de aceleração negativa, puxando a velocidade de propagação para zero. Quando eu não tiver nenhum número de casos com o passar de algum tempo, isso quer dizer, acabou a pandemia. Já era, ok? Eu posso vir a ter casos no futuro? Posso. Mas aí eu já não posso inserir apenas elementos de um movimento uniforme ou elementos de uma matemática básica. Eu preciso inserir mais coisas aí. Tá beleza, gente? Tá tranquilo? Então, olha só. Eu vou puxar a sessão nostálgica do nosso laboratório lá de março, como tema das duas primeiras questões. As 3 seguintes eu vou puxar sobre a velocidade de propagação da Covid-19, comparando isso ao movimento uniformemente variável. Então, 2 questões de movimento uniforme, 3 questões de movimento uniformemente variável, ok? E aí, na quinta-feira, a gente continua essa nossa revisão aí, falando do resto da tua prova. Beleza, gente? Tranquilo aí? Dúvidas no WhatsApp? No mais, bom almoço para os senhores, ok? Espero que tenham anotado, tirado os prints
e encerramos por hoje. Falou!